Eu queria saber, assim, você falou sistemas diferentes, forrageiras vão ser diferentes, a fonte de nutrição vai ser diferente. E as doenças são as mesmas nessas regiões? Como que funciona a parte de sanidade desses ovinos? Então, Às vezes, Fernanda, tenta trazer um pouco comparativo com bovino. tá. Porque eu acho que fica mais fácil de entender, pelo menos pra mim. Tá, não, tranquilo, pode ser, claro. Então, assim, vamos falar de sanidade de pequenos ruminantes e vamos falar sobre bovinos. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aí para o nosso ouvinte é que uma ovelha ou uma cabra não são uma vaca pequena. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Né? Porque, às vezes, a gente sai da faculdade com aquela ideia, assim, eu quero trabalhar com grandes, tal, daí só pensa boi, vaca, enfim. E aí tem a ovelha e a cabra ali, você pega, olha a ovelha ali, pode ser uma vaquinha. Né? É ruminante e tal, mas não funciona assim. Né? Ovinos são indivíduos que têm sensibilidades à doença completamente diferente, né, dos bovinos, e também os caprinos também vão ter as suas peculiaridades. Então, vou dar um exemplo que acaba sendo minha linha de pesquisa já desde que eu estava na minha graduação lá nos anos né? Né? Desde o século passado, que é o problema da verminose gastrointestinal. Então, os vermes, os parasitas gastrointestinais dos ruminantes, eles são uma causa importante de perda produtiva. Seriam os principais? O principal? Para pequenos ruminantes, sim. Para grandes ruminantes, não. Para grandes ruminantes, a gente tem outros desafios. Mas para pequenos ruminantes é o principal desafio. São parasitas que são exclusivos das ovelhas e das cabras, que eventualmente podem ser compartilhados com as vacas também. Mas não afetam diretamente o ser humano. Então, o problema desses parasitas é voltado ao impacto no setor de produção. Mas o que direcionou a pergunta foi comparação com o bovino. Não necessariamente, Fernanda. Se não der para fazer também. Mas só a ideia ajudar a compreensão, porque a gente tem um não, entendo super. Entendo super. Estou só contextualizando aqui para dizer por que eu escolhi falar de verminose. Certo. Então, hoje, na maior parte das propriedades do sul e do sudeste do Brasil, a gente não tem nenhum vermífugo funcionando. Né? E por que isso não acontece nos bovinos? Agora que a gente está começando a ver relatos de casos de resistência dos parasitas dos bovinos. E, nossa, em bovino a gente usa de forma muito indiscriminada, né, antiparasitário. Então, por que não aconteceu do jeito que acontece com a ovelha e com a cabra? Então, os bovinos, eles são muito mais resistentes aos parasitas gastrointestinais do que as ovelhas e as cabras. Muito, muito mesmo. E ainda, o parasita, à medida que ele vai interagindo com o seu hospedeiro, ele induz uma resposta imunológica. Não é uma resposta imunológica assim perfeita que vai garantir que ele não tenha parasitas mais. Então, a imunidade contra o parasita gastrointestinal é diferente de uma imunidade contra o vírus, contra uma bactéria, né, que eu costumo brincar com os meus alunos. Se você teve sarampo uma vez, né, normalmente você não vai ter mais. Se tivesse, vai ter mais fraco, sei lá. Né? Inclusive, se você tomar vacina de sarampo, supostamente você dificilmente vai desenvolver a doença. Aliás, por sinal, vacinem seus filhos contra sarampo, né? Porque... Contra qualquer coisa, pelo amor de Deus. Não tem chip, gente. Os nossos índices de vacinação estão diminuindo, né? Mas, assim, os parasitas, eles são animais, assim, eles são macroscópicos, eles são grandes, eles são bem mais espertos e eles, ao longo de todos os milênios, eles encontraram mecanismos mais legais de escape da resposta imune. Mas, quando eu vejo o bovino, logicamente, ele vai precisar ter vários contatos com o parasita para desenvolver sua resposta imune, mas o bovino adulto praticamente não tem verme. Né? Então, o problema dele é ectoparasita. Exatamente. Os ectoparasitas acabam sendo mais desafiadores, né? Especialmente pela capacidade que eles têm de veicular, né, patógenos, né, pela sua picada, no caso do bovino. Agora, o que acontece? Então, o bovino com 24 meses ou mais, ele dificilmente vai ter problema de parasita gastrointestinal. Né? Às vezes tem um ou outro parasita lá coexistindo com ele em harmonia. Mas no caso da ovelha e da cabra não é bem assim. Mesmo animais adultos podem desenvolver quadros muito severos de verminose que podem levar esses animais à morte. Né? Então, esse é uma das muitas diferenças que a gente tem,
quando a gente trata de sanidade de ovinos comparado com outros ruminantes. E aí a gente pode extrapolar para questões que envolvem doses de medicamentos, né? Porque, por exemplo, uma cabra. Uma cabra é um animal que tem um metabolismo muito mais acelerado, né, do que os outros ruminantes. Dá para ver pelo próprio temperamento dela, né? Que é um animal mais curioso, enfim. O fato que você falou dela não acumular gordura demais. Exatamente. Você vê que é esse metabolismo Eu altíssimo. gosto de saber o que tem lá no topo da árvore. Depois a galera que tá ouvindo a gente dá um Google aí, digita lá pé de cabra. Essa pergunta é nas perguntas finais idiotas. Ah, enfim, então, mas não tem problema, a gente já deu um spoiler do que vai rolar depois. Então, enfim, né? Então, as cabras, elas têm um metabolismo mais acelerado, então, normalmente, as doses de medicamento para elas têm que ser um pouco mais altas, né? Pelo menos uns 50% acima do que a gente usa para bovinos e para ovinos. E é muito curioso, porque a maior parte dos medicamentos que a gente tem aqui no Brasil, via de regra, não está liberado para caprino. E a gente usa no olho a dose de bovino. Eu ia falar certeza que o cara fala assim, o peso é tanto, é ruminante, é tanto. Pode... Se ele fizer conta de peso, né? Tem uns que tacam a mesma Se dose. o bezerro é tanto esse peso, é um bezerro. Exatamente. Então, assim, tem muitas questões, assim... Isso é foda, velho. Então, assim, por exemplo, as ovelhas e as cabras, elas também podem desenvolver febre aftosa, né? Mas como elas são, teoricamente, mais sensíveis, mostram as lesões mais fáceis, normalmente elas não são vacinadas para que elas sirvam como sentinelas, para saber se o vírus está circulando, né, naquela região. Então, o nosso Programa Nacional de Controle de Febre Aftosa impede a gente de vacinar ovelhas e cabras. Né? Então, a gente vacina só os bovinos e é proibido elas são vacinar... como se fossem os radares ali. Exatamente.